Aqui o mute. Boa tarde, grupo Escoteiro Aldeia Verde. Que bom que está todo mundo aqui com a gente, quem está participando. E hoje nós vamos dar continuidade aqui aos nossos bate-papos de sábado, né? Nós temos o Sérgio como nosso convidado, que vai estar falando com a gente um pouquinho aí sobre como você se preparar para resolver sobre a sua profissão, o que escolher, né? Como se decidir, seria isso, né, Sérgio? Então, tá bom. Primeiramente, eu queria convidar alguém para fazer uma oração. Então, nesse sábado, alguém se prontifica a fazer? Só uma pessoa, não precisa todo mundo. Deixa que a chefe faz, chefe. Já que não temos voluntários, eu faço a oração. A Marina, levanta a mão. Falou. Marina, você vai falar? Não, pode ser você, sim. Então, vamos agradecer a Deus por esse momento, né, de reunião, pelo Sérgio, que está se disponibilizando a vir ceder o seu tempo e a sua experiência para contribuir com os nossos jovens. Nessa situação diferente que a gente está, não tendo o nosso contato presencial de sábado, mas a gente estando vinculados ideologicamente aí, né, partilhando com as experiências de outras pessoas que podem ajudar aí na construção do futuro dos nossos jovens. Então, que possamos estar abertos a esse momento, que possamos aproveitar a sua experiência, as suas informações, que o Senhor abençoe a nossa reunião e assim seja. Assim seja. Então, vamos dar continuidade, chefe Eliane, então é com você. Então, Sérgio, já quero começar te agradecendo, né, complementando aí as boas-vindas. Para a gente é uma honra estar te recebendo. Essa questão profissional é algo que tem um impacto muito grande nas nossas vidas e vai ser muito bom poder contar com a tua experiência. Então, fique super à vontade, como você falou no bate-papo, a gente também fica. O pessoal vai abrindo o microfone, vai compartilhando, às vezes escreve no chat, né, que a gente se sinta bem à vontade, seja muito acolhido aí com a gente. Agora, passo a palavra para ti. Legal, então. Eu agradeço mais uma vez a confiança, né, Eliane? A tua parceria, a tua amizade. É sempre muito, muito próxima, é uma pessoa que eu tenho um carinho enorme, tá? E parabenizo você, não só pela profissional, mas pela pessoa que você é, tá? Então, muitíssimo obrigado por você ser como você é, ser quem você é, e estar sempre buscando compartilhar, buscando entregar melhoria de vida para todas as pessoas, independente da área, independente do setor que nós estejamos, tá? Pessoal, moçada que está acompanhando aqui, é um prazer enorme falar com vocês, tá? Pelo que eu lembro que a Eliane me falou, acho que eu estou aqui conversando com lobinhos e escoteiros, né? Eu creio que é essa galera, né? Tem pessoal aí de... Sêniors, tem os sêniors também, que são os maiores. Legal. Aqui tem um sênior, aqui tem um escoteiro. Não sei se o pessoal do clã também está, que seria o pessoal mais velho, e os lobinhos são os mais novinhos, como o Gustavo, que está aparecendo ali, a carinha dele. Legal, bacana. Então, é isso que eu queria entender. Então, eu tenho desde de menores até já adultos. Então, o assunto aqui, ele vai ajudar a todos, certo? Especificamente aqueles, conforme a gente estava conversando agora, aqueles que estão próximo ao momento da escolha, ou até pessoas que estão pensando em mudar, né? Até eu posso, não coloquei aqui no meu script falar da minha trajetória profissional, mas a minha trajetória profissional é um exemplo de transição de carreira, certo? Eu era advogado, eu trabalhei muito tempo no comércio, e eu era advogado, e enfim, hoje eu trabalho com outras coisas, mas eu vou contar já para vocês, tá? Como que vai funcionar, então, o nosso bate-papo? Deixa eu abrir minha tela ali em cima, que eu vou vendo. Uma coisa que me deixou muito feliz de estar aqui conversando com vocês é que, eu não vou lembrar o ano agora, mas antes de morar aqui em Cascavel, nós moramos durante 8 meses na cidade de Londrina. E lá, eu e meus irmãos, lá nós éramos em 3, aqui nasceu o caçula, o Rafael, mas lá nós participávamos do Lobinho lá. Então eu tive um curto espaço de tempo que eu participei, que eu era Lobinho. Eu lembro que eu adorava, eu gostei muito dessa experiência que eu tive lá. Tá? Então, é mais um motivo que me deixa muito feliz de estar aqui com vocês e estar conversando com vocês. Como que vai rolar nosso papo aqui hoje? Eu vou trazer alguns pontos que são importantes para a gente poder avaliar quando nós vamos fazer a nossa escolha profissional.
para quem está aqui e pensa, de repente, numa aposentadoria ou pensa em uma transição de carreira, esses pontos que nós vamos conversar aqui também eles são essenciais, certo? Isso daí é muito importante a gente avaliar. Eu vou trazer alguns exemplos e vou ficar extremamente aberto para questões, tá? A minha ideia é falar em torno aí de uns 30, no máximo uns 35, 40 minutos, mas vão perguntando, se quiserem fazer pergunta depois, ou se quiserem também me interromper em algum momento, pode abrir o microfone e perguntar, é um bate-papo, certo? É totalmente à vontade, beleza? Deixa eu contar primeiro para vocês quem que eu sou como pessoa, tá? Então, eu sou o Sérgio Altavini, eu tenho 53 anos, eu sou marido da Nilza, eu sou casado com ela desde 97, mas eu conheço ela desde 89, nós namoramos quase 10 anos, e já temos 23 anos de casado. Então, eu brinco com ela que eu já tenho mais tempo da minha vida com ela do que sem ela. Então, é por isso que a minha vida é muito boa, né? Porque eu tenho uma excelente companhia. E eu sou pai da Mariana, que tem 18 anos, e sou pai da Isabela, que tem 14 anos, tá? E eu sou um cara que é muito apaixonado por pessoas. Eu sempre gostei muito de estar perto de pessoas, de conversar com pessoas. Eu não consigo viver totalmente isolado. Até é legal que eu tive um exemplo muito agora recente, que a minha esposa teve Covid, e assim que ela estava terminando o isolamento, eu apresentei os sintomas. Então, eu fiquei 3 semanas isolados. E 2 dessas 3 semanas, eu fiquei estritamente no meu quarto. Porque daí a minha esposa já estava liberada, as minhas filhas testaram negativo, então eu fiquei dentro do meu quarto, sozinho. Ali eu descia de vez em quando, um ou outro dia para a garagem, porque eu pegava um livro e ia sentar ali para tomar um solzinho, mas e só. Então foram assim 2 semanas muito duras, porque eu só via pessoas na tela. Eu não estava próximo a pessoas em momento nenhum, nem da minha família. Então isso só comprovou mais ainda para mim o quanto que eu preciso de pessoas, eu preciso estar próximo a pessoas. E, em regra, o ser humano é assim, nós somos seres sociais, nós precisamos estar próximo de pessoas. Se você falar, não, eu não gosto muito de pessoas, você vai precisar de pessoas, tenha certeza disso, sempre. Já falando do Covid, atacou muito a minha garganta, então tem hora que a minha voz falha. Então, se começar a falhar aqui ou eu tossir, vocês perdoem aqui, tá? Então, eu falei eu como pessoa, eu profissionalmente. Eu gostaria que vocês, antes de eu falar profissionalmente, eu gostaria que vocês gravassem uma frase que eu vou falar assim, ó, que é o seguinte, ó, eu acredito que nós nascemos para ser felizes e que todas as pessoas também nasceram para ser felizes. Eu entendo que eu nasci para ser uma pessoa feliz e que todas as pessoas que me rodeiam também nasceram para ser felizes, tá? Isso aí lá no final vocês vão entender o porquê dessa frase. Eu trabalhei durante 23 anos na área comercial, na área de gestão empresarial, na área de atendimento e gestão de empresas, certo? Eu sou treinador na área de coaching vocacional, carreira e inteligência relacional. A inteligência relacional, eu sou embaixador na área de inteligência relacional, eu dou treinamentos nessa área, é você desenvolver a inteligência nos seus relacionamentos, tá? Eu estou agora como executivo do ASIC Labs, que é a aceleradora e hub de inovação da Associação Comercial aqui de Cascavel, da ASIC, certo? Inclusive, aqui eu já abro um parênteses, já fica o convite, que assim que vocês voltarem à movimentação presencial de vocês, vamos agendar um dia para vocês irem lá visitar, para eu mostrar o espaço e para vocês entenderem o que é esse meio de inovação, o que é esse meio de startups, como que funciona isso, como que se trabalha isso, tá? As portas lá estão abertas, é só a gente agendar e nós vamos para lá, vocês vão lá conhecer, eu apresento tudo para vocês lá. Eu sou ciclista, eu sou um cara que eu pedalo muito, apesar desses últimos dias não estou pedalando, adoro pedalar. Tive o prazer enorme do ano passado de participar de uma prova de 176 quilômetros, junto com os meus 3 irmãos lá na Suíça. Eu tenho um irmão meu que mora lá. Foi uma prova de um dia apenas, nós demos uma volta no Lago Léman, que faz divisa com a França. Tive o prazer de poder participar dessa prova. Eu adoro pedalar. Se eu puder, eu pedalo todo dia. E eu também sou músico amador. Eu adoro tocar violão, bandolim, viola. Eu curto muito música, tá? Então, só para vocês entenderem quem que é o Sérgio, quem que é esse cara que está aqui. Agora, o porquê que eu estou aqui hoje? Eu estou aqui basicamente para falar com vocês a respeito de como que eu faço uma escolha de carreira, como que eu escolho um caminho profissional. Nós não vamos abordar de forma extremamente profunda,
eu vou falar aqui com vocês de uma forma que são aquilo que eu entendo que são os pontos essenciais, os pontos principais que nós devemos ter sempre no radar ali na hora de escolher. Em primeiro lugar, quero lembrar sempre vocês que a palavra escolha é uma palavra muito dura, né? Eu vejo ela como uma palavra muito dura. Você fala escolha, todo dia de manhã, você fala que roupa que eu vou colocar. Eu escolho essa. A partir do momento que você escolheu uma coisa, algo ou uma ação, você está abrindo mão de outra. Então isso, ele sempre, ali no teu inconsciente, ele vai trazer uma sensação de ganho, porque eu estou escolhendo uma coisa. Porém, você está abrindo mão de outra, certo? Então isso é muito interessante. Quando nós estamos falando na hora, no momento de escolher uma carreira, eu vou fazer engenharia elétrica ou vou fazer engenharia mecânica? Não, eu vou fazer mecânica por isso, 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 isso. Porém, lá no teu inconsciente, você sabe que você está abrindo mão de alguma coisa. Por isso que a gente tem que aprofundar muito e entender muito como que funciona a escolha dentro da gente, tá? Dentro da gente. Um detalhe que não é tão detalhe, que é importante a gente sempre deixar claro, principalmente para a moçadinha, para a moçada que está de 12 até 17, 18, 19 anos, a gente sempre busca hoje uma metodologia que dê certeza para nós do resultado. Na questão de escolha de carreira, na questão de escolha profissional, não existe uma fórmula que fecha, certo? Não existe nenhum método infalível. Se alguém falar para vocês que eu tenho um método infalível, que você vai ser feliz a vida inteira nessa profissão ou naquela, ou isso ou aquilo, olha, duvida, tá? Duvida porque fórmulas infalíveis e que vão te dar certeza de determinadas coisas não existem, tá? Isso eu garanto para vocês. Um número interessante que é importante nós temos em mente, qual que é a importância da gente pensar, da gente estruturar uma carreira, da gente estruturar um caminho profissional. Pesquisas agora foi de 2018, 2019 eu não tive ainda acesso a ela, e era para estar saindo agora, porque atrasaram um pouquinho devido à pandemia, mas enfim, em 2018, no mundo, 87% dos profissionais, eles estão insatisfeitos com a profissão que eles estão exercendo, com o trabalho deles, por N motivos, certo? A maioria do motivador disso é que você não parou para analisar antes de você escolher o teu trabalho, antes de você escolher a tua profissão. A grande parcela das pessoas, você vai ver, você vai observar o que na hora de escolher a tua profissão? Em regra, dinheiro ou status, certo? Boa parcela das pessoas, não vamos falar 100%, porque 100%, conforme eu disse, não existe uma fórmula que fecha e também não é 100%. Existem pessoas que têm um feeling, que têm um posicionamento, uma visão diferente. Agora, a grande maioria vai ver o que? Eu quero ser um médico. Por que eu quero ser um médico? Porque o médico ele tem uma clínica legal, ele anda com um carrão, enfim, em regra, nós olhamos um médico, um engenheiro, um advogado, nós olhamos nós observamos os aspectos de status e financeiro, certo? Então, isso é um risco muito grande para que você seja uma pessoa insatisfeita. Veja bem, é um risco, não é certeza. Tá? Lembrem lá que eu falei no começo que não existe aquela fórmula infalível, não existe nada que é 100% aquilo que nós falamos. Até daquilo que eu falar para vocês, é muito importante vocês não simplesmente só engolirem, avaliem também. Certo? Muitas vezes o posicionamento que eu trago para você pode servir para um, para outro, pode ser para você não. Então é importante a gente sempre pensar no que os outros estão trazendo para nós. Tá? Tenha um senso de julgamento, tenha um senso crítico para poder não ir engolindo, não ir aceitando, não ir abraçando ideias e posicionamento de outras pessoas. Tenha sempre o seu, crie você, seja você. Qual que é o primeiro passo em tudo para você poder escolher uma carreira profissional? E aí eu já abraço um pouquinho mais, porque não é só o profissional, é o pessoal também. Autoconhecimento. Eu entendo que tudo começa com autoconhecimento, tudo começa dentro de você. É uma semente, você é uma semente que você vai aflorar para o mundo, que você vai se desenvolver. Então, antes de você querer começar a entender o mundo, comece primeiro a entender você. Dentro da profissão também é assim, eu tenho que ter primeiro autoconhecimento. Mas como que eu adquiro esse autoconhecimento?
né? O primeiro passo, no caso específico que nós estamos falando, da escolha de carreira, é você começar a visualizar aquilo que seria o mundo ideal para você. O que eu quero para a minha vida? Eu quero ser um cara de sucesso. O que é sucesso para você? Eu quero ser um cara que vai ter um status, eu quero ter dinheiro. O que representa esse ter dinheiro para você? Então é importante, o que eu quero dizer com isso? É você começar a montar uma visão, é você começar a montar o que a gente chama de uma fotografia do futuro que vai representar aquele sucesso que você quer na vida. Por exemplo, eu quero ser um cara de sucesso profissional, eu quero ter uma casa, eu quero ter um carro, eu quero casar ou eu não quero casar, eu quero ter filhos ou eu não quero ter filhos. Não, eu não quero casar, mas eu quero ter uma companheira, eu quero ter um apartamento pequenininho porque eu quero viajar ao mundo. Não, eu quero uma casa grande que vai ter piscina. Enfim, é você começar a desenhar aquilo que seria o teu mundo ideal. Lá na frente, como que eu me vejo daqui a 10, 15, 20 anos em relação a resultados meus profissionais e pessoais, certo? Uma coisa até veio agora aqui, lembrando aqui, não está nem na minha anotação aqui. Muitas pessoas falam que a gente separa a nossa vida pessoal da nossa vida profissional. Elas têm até um certo distanciamento, porém, elas se entrelaçam, tá? Falar que você vai separar 100% a tua vida pessoal da tua vida profissional, isso provavelmente não vai acontecer, tá? Então, legal. Então, o que eu falaria para vocês? Qual que é o primeiro passo? É você imaginar, é você começar a criar a tua fotografia do futuro, tá? O que vai ser essa fotografia? Vai ser uma imagem, vai ser uma cena que você vai ter gravado aqui na tua mente, ou você pode até criar um painel na parede do teu quarto, na parede da tua sala, na geladeira, lá, seja onde você quiser, ou na tela do teu celular, na tela do computador, onde você vai colocar elementos que vão representar, que vão te lembrar sempre aquilo que você busca para a sua vida, certo? Isso é muito importante você ter. Eu mesmo sou um cara que eu gosto muito de ver. Segundo perfis, falam que eu sou uma pessoa muito visual. Eu gosto de enxergar, eu gosto de papel na mão, eu gosto de ver fotografias, eu gosto de... Tudo que eu faço, eu coloco, né? Agora não dá para eu mostrar aqui, eu estou aqui no meu escritório, eu tenho escritório em casa, eu tenho a parede contrária ali, ela tem vários post-its, tem vários lembretes ali que eu uso, que eu gosto de enxergar, e algumas coisas eu coloco até fotografia. Então é importante ter isso em mãos, ter isso próximo, porque vai me ajudando a lembrar, cara, por que eu estou trabalhando aqui agora? Por que eu estou desenvolvendo isso? Por que eu estou desenvolvendo tal projeto? Por que eu estou fazendo determinada coisa? É porque eu sei onde eu quero chegar, eu sei aquilo que eu estou buscando. Então eu vou construindo ali. Então o primeiro grande passo é você começar a descobrir qual que é a fotografia do teu futuro, o que você busca para você no seu futuro. Segundo grande passo, que é importantíssimo você dar, é você começar a observar seus talentos. O que são esses talentos? São os seus superpoderes. É aquilo que faz você virar o Homem de Ferro, o Thor, a Mulher Maravilha, enfim, todo mundo tem um superpoder, tá? Todo mundo tem, e não é só um não, são vários. Nós temos vários superpoderes. O que são esses talentos, esses superpoderes? São coisas que você faz com facilidade. São coisas assim que você começa a fazer e você não quer parar de fazer. São coisas que, em regra, você faz melhor que os outros, inclusive dentro de casa. É muito interessante que você observa muitas vezes que talvez você fale, mas são coisas bobas. Mas não são coisas bobas, são talentos seus. Por exemplo, aqui em casa, as minhas duas filhas. A Isabela, ela é uma menina que ela tem um dom para organização, para deixar as coisas organizadas, bonitas, assim, que já é dela. Ninguém nunca colocou isso, ninguém nunca cobrou isso dela. Você fala para ela, vamos fazer um jantar hoje mais bonitinho, mais legal, tal, ajeita a mesa, tal. Ela tem uma forma dela fazer de organização, de harmonização entre as coisas, que é dela. Que eu não tenho, a minha esposa não tem, e a Mariana, minha filha mais velha, não tem. É dela. Então, vejam bem, isso daí já está dizendo o quê? Que a Isabela é uma pessoa cuidadosa com detalhes. A Isabela é uma pessoa que ela cuida de harmonizar, ela gosta de coisas organizadas, enfim, isso daí já é um traço de um talento que ela tem.
Isso são coisas para vocês começarem a observar. São aquelas coisas que, por exemplo, que as pessoas, tanto em casa como no grupo de escoteiros, na escola, falam, nossa, né? Como que você faz isso legal? Como que você desenvolve isso legal, né? São aquelas coisas que você está fazendo e você não vê o tempo passar. Ah, mas eu gosto de... o que eu gosto de fazer, eu não vejo o tempo passar, é ficar jogando joguinho no computador, é ficar assistindo minha série. Tudo bem. Pode ser que você seja um futuro programador de alguma linguagem computacional, pode ser que você seja um editor, pode ser que futuramente você seja um escritor, enfim. Veja bem que são vários aspectos que nós temos que começar a pensar do dia a dia de vocês. Deixa eu só tomar uma aguinha aqui. Então, são fatores que nós temos que começar a observar. São coisas que você faz muito bem feito, são coisas que os outros elogiam que você faz muito bem feito, são coisas que você gosta de fazer, que você não vê o tempo passar, e quando você termina de fazer, você fala, nossa, não vejo a hora de fazer isso de novo. Né? São aquelas coisas que você desenvolve, que você faz, que você assim supera as expectativas. O pai, a mãe, o namorado, a namorada, a esposa, esposo, já que eu sei que eu tenho adultos aqui também, que de repente você supera a expectativa das pessoas naquilo que ela pediu para você fazer. Desenvolve tal coisa, pega tal coisa para mim, desenha tal coisa, você poderia colaborar comigo aqui nesse trabalho, no meu mestrado que eu estou fazendo tal, e você supera as expectativas das pessoas quando você faz aquilo. Tá? Em todas as áreas. Então, um desafio, já que eu já jogo, eu vou jogar. Eu costumo brincar com as pessoas, que eu falo que o meu trabalho... Eles perguntam, o que você faz, né? Eu falo, eu sou um cara que eu provoco as pessoas. Então, eu estou provocando vocês, para vocês começarem a fazer isso. Tá? É começar a criar aquela fotografia do teu futuro. É aquela que eu chamo de fotografia. É assim mesmo que fala, é com o fotografia. É a fotografia do futuro. Então, você vai criar essa tua fotografia. E você vai começar a pegar um caderninho, ou ali abrir um bloco de notas no celular, e vai começar a anotar. Cara, o que eu tenho facilidade de fazer? O que eu gosto de fazer? Nossa, eu fiz tal coisa que para mim é uma coisa diária, é uma coisa que eu faço automaticamente, mas é uma coisa que me dá um prazer tão grande em fazer. Então, isso tudo você vai pensando, você vai criando. Exemplos de talento. Comunicação, organização, raciocínio rápido, relação interpessoal, liderança, criatividade. Veja bem, talvez lá na escola, em algum trabalho que vocês desenvolveram, estavam desenvolvendo, vamos fazer um trabalho para apresentar. Muitas vezes tem aquele que tem aquela facilidade já para poder organizar rapidinho o PowerPoint, a apresentação, tem outro que já escreve muito bem, tem o outro que fala muito melhor do que os outros, que gosta de se comunicar melhor. Então, tudo isso já são traços de talentos que nós temos. Importante aqui abrir um parênteses. Eu já libero você, tá? Só esse segundinho, só para fechar a ideia aqui. É importante aqui ressaltar que nós temos talentos que nós nascemos com eles, mas nós podemos desenvolver. Nada impede você. Eu não gosto de falar em público, mas você tem como desenvolver isso sem dúvida nenhuma, tá? Pode falar. Eu ia comentar até para os nossos jovens também, se conseguirem conectar isso que você está falando. Nós temos dentro do movimento escoteiro, nós temos, todos têm várias progressões para cumprir, né? E dentro da Sênior tem uma que chama Carta para Mim, que é uma progressão onde eles têm que escrever uma carta para eles mesmos, pensando neles, mas não num futuro tão longo, né? Pensando dentro de um ano e meio. E até essa atividade a gente fez com eles no começo do ano, até a Eliane aplicou com eles, e daí esse ano era agora, final do ano, era para a gente entregar para eles lerem novamente essa carta. Que legal! Para eles mesmos, né? E analisarem como eles se enxergavam, se eles conseguiram alcançar aquilo que eles se enxergaram, o que mudou na vida deles e fazer essa análise, né? Claro que com tudo que aconteceu, não conseguimos, né, fazer. Mas é um passo que dá para eles pensarem também, né? Colocando nesse ponto que você falou, dessa análise pessoal, né? Isso. No momento, a gente não consegue pensar realmente o que eu quero lá para frente, né? E às vezes o meu pensar é até a faculdade, ou dali para frente eu já não sei o que vai acontecer comigo, né?
Mas, às vezes, a gente pode pensar além e pode até pensar... me fugiu a palavra. Imaginar. Não que eu queira, mas talvez isso aconteça para mim, quem sabe, né? E em cima daquela imaginação, isso realmente venha a acontecer, né? Fantástico. Legal que vocês fazem esse trabalho, muito bacana. Complementando, a gente também fez a fotografia. Lembra que eles desenharam? Também teve, só que eles não chamavam esse nome. Eles fizeram o desenho. Verdade. Dá para usar o nome, né? Então, e complementando, você vê, é uma coisa que é muito interessante a gente sempre ter em mente. Isso aí em nível pessoal como nível profissional, né? Várias empresas que eu desenvolvo trabalho, a gente faz planejamento estratégico. E na vida da gente também, o ideal seria que nós tivéssemos um planejamento a curto, médio e longo prazo. Tudo bem. Agora acontece o quê? Nós imaginamos que dentro da linha do ideal vai acontecer tudo daquela forma. Porém, nós sabemos que é aquele negócio, né? A gente imagina uma linha assim bonita, retinha, né? E a gente sabe que essa linha ela funciona assim, né? A pandemia ela nos provou efetivamente que nós não estamos no comando. Então, veja bem, não que nós não estamos no comando, vamos melhorar isso. Alguns fatores estão sob o nosso comando. Agora, existem vários fatores externos que eles fogem. Então, o ideal é que nós façamos realmente um planejamento. Se fica meio complicado a pessoa pensar a longo prazo, a médio prazo, não tem problema. Faz então para um ano e meio, 2 anos, sem problema nenhum, e vai fazendo. Isso daí não tem problema nenhum. Agora, o que nós temos sempre que lembrar é que pode ser que aconteça, pode ser que não. Aí que vem o nosso poder de adaptabilidade e resiliência para entender, para poder fazer uma análise e ir reajustando o leme, né? E ir reajustando os nossos caminhos. Então, isso é importantíssimo. Então, são as provocações já que eu já deixei para vocês. É a questão de a gente começar a desenhar essa fotografia e começar a observar esses talentos, começar a observar o que eu gosto de fazer, o que eu tenho facilidade para fazer, o que os outros me elogiam, o que eu adoro fazer, o que eu tenho vontade de estar fazendo sempre. Isso daí já são pistas de talentos que nós temos. E reforço mais uma vez, muitas vezes você fala, nossa, eu gosto tanto de falar, eu gosto tanto enfim, de conversar, mas eu tenho vergonha, porque eu sei que eu falo tal palavra errada, porque eu tenho medo de olhar para a câmera assusta, né? A princípio uma câmera assusta. Isso daí são coisas que você pode desenvolver, tá? Isso daí tudo a gente desenvolve, sem problema nenhum. Vamos lá então, um outro ponto que é importante quando nós vamos, principalmente para os adolescentes, quando nós vamos escolher um caminho profissional. Isso daí vale para adultos também, né? Porque eu já trago para a minha história, né? Eu sou um cara que eu tenho 53 anos e eu mudei drasticamente já 2 vezes dos meus 40 anos para cá. Então, nos últimos 13 anos, eu mudei 2 vezes drasticamente o meu caminho profissional. Então, a gente tem que cuidar um fator específico que é o quê? Influências. Tá? Então, lembrem bem, então nós falamos da fotografia do futuro, nós falamos dos talentos que nós temos, aquelas habilidades, aqueles nossos superpoderes. Influências, o que nós temos que cuidar quando nós falamos influências? Em primeiro lugar, a grande influência que nós temos, pais. Né? E isso eu me coloco também, eu sou pai. Eu tenho uma menina de 18 anos que entrou agora esse ano na universidade, eu sei como que é desafiador esse momento. Então, o que eu falo? Né? Como aqui eu não estou falando para os pais, mas para os pais eu dou dicas também depois. Se quiserem uma hora a gente bater um papo sobre isso, que eu tenho uma palestra que eu falo só sobre isso com os pais. Tá? Eu dei em algumas escolas aqui na cidade, mas vamos lá. Então, para os adolescentes, para a moçada, o que você tem que fazer? Em primeiro lugar, muitas vezes você, eu quero fazer tal curso, quero fazer isso, quero fazer aquilo. E os pais vêm, não, você não vai fazer isso, isso não vai te dar dinheiro, isso não vai te dar futuro nenhum, tá? É normal, tá? Eu falei isso, tá? Eu tive esse desafio, eu tive que lidar com isso aqui dentro da minha casa. E já vou contar como que tudo isso fechou, tá? E fecha bem. A primeira coisa que vocês têm que entender é o quê? Os adolescentes, os pais de vocês, eles não querem mal de vocês nunca. Garanto para vocês. Eu sou pai, tá?
eu sei, o amor que o pai e a mãe têm pelos filhos, nunca um pai ou uma mãe vai querer ficar te dando ideias, ficar querendo te empurrar, vamos dizer assim. Apesar que não é um termo legal empurrar, não, mas é te conduzir a um caminho profissional pensando no seu mal. Tá? Então, lembrem sempre disso. Pai e mãe, o que eles estão pensando? Eles querem teu bem. Eles querem ver você feliz, eles querem ver você com sucesso. E eles sabem que eles não vão durar a vida inteira e que em algum momento da vida, provavelmente você vai estar sem eles. E você vai ter que tomar as rédeas da tua vida. E eles querem que você seja uma pessoa realizada, feliz e que toque a tua vida legal. Então, tenham sempre isso em mente. Isso daí tem que estar, assim, tatuado na mente de vocês. Não pode esquecer isso, tá? Outra coisa que daí vocês têm que fazer com os pais de vocês, quando ocorrer algum desalinho em questão profissional. Se armem, conheçam, entendam bem o caminho que vocês, teoricamente, estão querendo seguir. Descubram, se informem como que essa profissão, como que esse trabalho, ele se desenrola e mostrem para eles, convençam eles. Agora eu vou dar um exemplo prático aqui de casa. Alguns aqui já sabem, outros não, mas as minhas filhas dançam hip hop, certo? Elas adoram. A minha filha mais velha, a vida dela é a dança, a vida dela é o hip hop. Então ela quer permanecer, a vida dela vai ser na dança. Então tudo bem, legal, vai ser na dança. Mas como que é a vida das pessoas que vivem dentro da dança aqui no Brasil? Nós sabemos que não é fácil, certo? É um pessoal que tem que trabalhar muito, o ganho não é um ganho tão alto, enfim, são raríssimos os casos no mundo dentro da dança que você consegue se manter só com a dança. Então eu fiz um trabalho, o ano foi, eu estou perdido, 2020, eu fiz um trabalho com ela em 2018, o ano inteiro dela, quando ela estava no segundo ano do ensino médio, nós desenvolvemos um trabalho onde ela foi construindo. O que eu joguei para ela? Então tá, você quer viver no mundo da dança. Eu fiz ela avaliar todas as pessoas que ela conhece muita gente no mundo da dança, para ela entender como que era a vida dessas pessoas. Elas se sustentam, elas são felizes, elas conseguem pagar suas contas, enfim. Que nós não podemos também ser hipócritas e falar para o filho e para a filha, vocês querem... eu quero que vocês sejam felizes. Nós queremos que vocês sejam felizes. Porém, vocês vão ter que ter dinheiro para pagar as contas. Isso daí não escapa. O mundo precisa de dinheiro. Se você gosta daquele tênis bacana, se você gosta daquela roupa legal, se você gosta de viajar, gosta de comer no restaurante X ou Y, você vai precisar de dinheiro para pagar isso. Então, dinheiro vai ter que vir. Isso daí não escapa. Esse não pode ser o teu foco. Mas você vai precisar dele sem dúvida nenhuma. Então, isso que eu fui trabalhando com a Mariana. A Mariana, aí ela foi estruturando. Eu falei, então tá, como que é a vida desse pessoal ali? Então, ela foi entendendo, ela foi vendo isso. Aí ela entendeu que ela precisaria ter algum outro caminho, caso ela não conseguisse se sustentar dentro do mundo da dança só com a dança. Ela precisaria ter uma outra ocupação, ela precisaria ter uma outra profissão. Mas qual? Aí ela foi pesquisando, ela foi trabalhando. Toda semana nós sentávamos, a gente dava um passinho a mais, um passinho a mais. São passinhos para você ir descobrindo pequenos pontinhos. Resumindo toda a história. Chegou na hora dela fazer a inscrição no vestibular, ela falou, eu vou fazer marketing, marketing e propaganda. Ela faz ali na FAG, ela começou esse ano agora. Publicidade e propaganda, esse que é o nome do curso. Aí eu falei para ela, legal, você vai fazer esse curso, bacana. Mas como que você vai entrelaçar isso com a dança? Eles gravam vários vídeos, sempre com o pessoal da dança, né? Então, o que acontece? Ela começou a perceber que dentro desse pessoal, eles não tinham ninguém que entendia realmente de dança para poder fazer essas gravações. Então, qual que é a ideia dela? Eu posso trabalhar com a dança, dançando e dando aula, e também posso ter uma agência de publicidade especializada na área de danças para fazer filmagens e cuidar da questão publicitária do pessoal de dança. Então, ela começou a construir isso. Então, o que ela fez? Ela me convenceu. Então ela continua dançando. O foco total, o foco principal dela é no mundo da dança, certo? Mas ela está construindo um caminho que pode dar base para ela se sustentar financeiramente, caso a dança não traga isso para ela, mas ela vai estar ainda inserida dentro do mundo da dança. Ou seja, ela conseguiu trazer uma coisa
que teoricamente está do lado da dança para dentro do mundo dela. Então, é isso que vocês têm que construir. É isso que vocês. Então, convençam os seus pais que aquilo que você quer fazer, caso seja muito diferente, seja muito distante daquilo que se imagina, convençam eles. Agora, para isso, vocês têm que adquirir conhecimento. Vão buscar informações sobre aquilo que você... Vão buscar como que funciona esse mundo profissional. Mas ali no final eu vou dar umas dicas para vocês como construir isso daí também, tá? O Oswaldo falou que quer ser jogador de futebol. Legal, Oswaldo. Então, bora. O que você está fazendo hoje para poder ser um jogador de futebol? O pai e a mãe concordam? Se eles concordam, você tem que sentar com eles e começar a traçar os caminhos que você deve. Aí o Gustavo. Ah, é o Gustavo. Legal, Gustavo. É que apareceu ali como o Oswaldo. Tudo bem. Então tá, Gustavo. Então você tem que começar a construir isso, certo? É você começar a fazer isso. Se os pais estão de acordo com você, espetacular. Então, junto, vocês vão sentar, vão conversar e vão ver, como que eu construo uma carreira dentro do mundo do futebol? O que eu preciso? Eu preciso, em primeiro lugar, cuidar do meu corpo. Eu tenho que treinar o meu físico, eu tenho que treinar as habilidades dentro ali, chutar na parede, eu tenho que chutar isso, chutar aquilo, aprender isso, aprender aquilo. Eu tenho que aprender a ter um controle emocional, porque um jogador de futebol, ele tem que ter um controle emocional, certo? Então, é tudo isso, é você ir construindo isso, certo? Bacana? Vamos lá, então. Eliane, me conta uma coisa, nós temos o limite máximo de 1 hora do papo? Vai cair a conexão, só para eu saber? Não, cair não vai. A gente deixa mais ou menos previsto, né, nos sábados, assim, em torno de 1 hora, mas a gente vai... Então tá. Então tá. Porque é o seguinte, eu desembesto a falar, eu falo demais. A minha ideia, você vê, era falar até... Eu acho que já estou quase que extrapolando a minha ideia de tempo aqui, mas se for estourando demais, você me fala, tá? Mas eu vou dar uma aceleradinha aqui. Vamos lá, legal. Nossa, show de bola essa interação aí que a tua filha construiu, muito legal. Foi muito bacana. Para nós aqui em casa foi um aprendizado, certo? Foi um aprendizado mesmo. Legal, então. Então, aquilo que eu falei para vocês, que a gente tem que cuidar, influência dos pais, quando os pais querem influenciar, então o quê? Se você não concorda com aquilo que teu pai e tua mãe tem a ideia para você, então construa a tua ideia e convença eles. Basicamente é isso que é o caminho para vocês, né? Para os jovens, né? Outra coisa que nós temos que cuidar muito, a influência dos amigos. Lembra que eu vou, de repente, ter uma turma inteira lá, todo mundo vai fazer agronomia, todo mundo vai fazer medicina. Será que aquilo que a galera toda está fazendo é para mim também? Será que isso serve para mim também? Será que isso é aquilo que eu sonho fazer na minha vida futuramente? Então é interessante cuidar muito. Outro cuidado que nós temos que ter com influências é a moda. Tem períodos, né, na nossa sociedade que algumas profissões elas aparecem, elas surgem, né? Há 3 anos atrás eu estava fazendo um trabalho com o pessoal de uma escola e foi muito interessante porque, todo mundo queria ser agrônomo. O mundo ia virar em agrônomo, nós só íamos ter agrônomo no mundo. Todo mundo queria fazer agronomia. E aí você vai trabalhando, você vai descobrindo, porque chamou atenção isso e aquilo que eles tiveram de trabalho dentro da escola, então isso acendeu para aquela galera que a agronomia era a grande profissão. Então tem que tomar um pouquinho desse cuidado com esse tipo de influências. Legal? Deixa eu puxar aqui. Puxei aqui. Dentro dessas influências, fechando, aliás, então, lembrando, então as influências nós temos que cuidar. Pais, a moda, né? O meio que nós vivemos e os amigos. Uma coisa muito importante é vocês tomarem as rédeas do caminho de vocês. Eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, mas o meu pai e minha mãe não ajudam, eu não isso, não aquilo. Se você realmente quer uma coisa, começa a construir, a descobrir os caminhos, tá? Eu tenho um exemplo dentro de casa, que é esse meu irmão que hoje mora na Suíça. Ele, com 15 anos, ele estava aqui no 2º ano do ensino médio e ele queria ir morar fora do Brasil e ele queria fazer a faculdade, a universidade de engenharia mecânica ou mecatrônica. Ele traçou todo o caminho dele. Com 15 anos, ele já arrumou um lugar para ele ficar em São José dos Campos. Ele sabia que em São José dos Campos tinha um dos melhores cursinhos que tinha na época no Brasil. Ele foi para lá, ele fez o cursinho lá, ele fez o terceirão. Detalhe, quando ele saiu daqui no 2º ano, ele já estava formado em inglês. E assim que ele
terminou o ensino médio e ele passou, para ter ideia, ele passou na Unicamp, na USP e na Unesp. Aí ele escolheu fazer na Unicamp. Assim que ele entrou na Unicamp, ele passou em engenharia mecânica, o que ele pegou e ligou para o meu pai? Falou, pai, agora eu estou numa universidade pública, tal, baixou um pouquinho a despesa e eu preciso, o meu inglês já é 100%, eu preciso estudar alemão. Porque futuramente eu devo morar na Alemanha, porque engenharia mecânica é tudo ligado com a Alemanha, que é o grande país da engenharia mecânica, e eu preciso estudar alemão. Então, já no primeiro ano de faculdade, ele já estava estudando alemão e ele já tinha o inglês dele feito. Quem que estruturou toda a carreira dele? Foi ele. Ele não esperou ele não esperou os irmãos, ele é meu irmão, mas ele é meu irmão caçula, certo? Ele não esperou meu pai, minha mãe, ele não esperou os outros irmãos ajudarem ele. Ele foi atrás das coisas dele. Ele foi descobrindo os caminhos. Então, o recado para vocês é esse. Vão descobrindo os caminhos. Não fica esperando pai, mãe, o professor da escola. Vão começando a descobrir. Vocês têm, né? Hoje vocês têm o mundo na mão de vocês. Então, como é que funciona tal coisa, isso e aquilo? É Google. Vai lá que o tio Google sabe tudo. Ele vai te mostrar os caminhos, ele vai te mostrar as saídas de diversas coisas. Então, comecem a buscar. Certo? Isso daí é vocês tomarem as rédeas, é você realmente ir atrás. Só resumindo a história do meu irmão, hoje ele mora na Suíça, ele trabalha numa das maiores consultorias empresariais que tem no mundo, ele mora pertinho de Zurique e não deve sair de lá mais. Ele já morou na Tailândia, na China, ele morou na Alemanha 2 vezes, morou na Holanda, enfim, ele construiu a vida dele. Então tomem as rédeas e comecem a ir atrás daquilo que vocês querem, certo? Vamos lá. Conforme eu disse antes para vocês, para quem já está pertinho da escolha, para quem está já no 2º ou 3º ano do ensino médio, que está perto de escolher, pontos que são essenciais para vocês. Em primeiro lugar, pesquisa. Vocês têm e devem pesquisar. Primeira coisa, pesquisar a profissão. Eu quero ser um advogado. Legal. Você vai ver o advogado, qual que é a visão que você tem do advogado? Ele lá no fórum, ou ele lá naquele escritório bacana, bonito dele, é ele passando ali com o carrão dele, tudo bem, isso faz parte da profissão também. Agora, como que é o dia a dia desse profissional na área da advocacia? Eu falo advocacia porque eu advoguei, eu sou advogado, certo? Eu não advogo mais, mas eu advoguei, então eu posso falar desse meio que eu conheço muito bem, esse meio da advocacia. Certo? Então tá, mas como que é o dia a dia desse advogado? É tudo um mar de rosas? É bacana? Como que é a relação dele dentro do meio com os outros advogados? Como que é a relação desse advogado com clientes dele? Como que é a relação desse advogado com concorrentes dele? Enfim, como que é realmente essa profissão? Não é só quanto que ela ganha, mas como que é o dia a dia dele? Como que foi o caminho que esse advogado traçou para poder estar no patamar que ele está hoje? Quanto que ele teve que estudar, quanto que ele teve que sentar a bunda na cadeira, ficar ali no computador, quantos livros ele teve que ler, certo? Então é você realmente entender como que é o dia a dia dessa profissão. Independente se é um engenheiro, se é médico, se é veterinário, se é um jogador de futebol, se é um juiz, tem alguém aqui, deixa eu puxar aqui meu mouse aqui, tem alguém que eu acho que colocou ali, né? Eu quero atuar na área de saúde ou mexer com casas, legal, bacana. Eu quero ser jogador de futebol. Tem alguém que havia aqui, quero ser médico, juiz, que legal, certo? Então, mas é você começar a entender como que realmente funciona essa profissão, como que é o dia a dia dessa profissão. Não é só ficar olhando lá como que ele está no patamar dele agora. Normalmente nós olhamos profissionais que já têm 3, 4, 5, 15, 20 anos de carreira. O que ele passou para poder construir essa carreira? Um médico, por exemplo, nós vemos um médico lá no consultório dele, na clínica dele. Porém, quanto que esse cara teve que estudar? Quantas horas que ele teve que dar plantão, as horas de residência, enfim, tudo isso daí são coisas que a gente tem que cuidar, legal? A pesquisa, tá? Então nós estamos falando da pesquisa. A pesquisa, então, você tem que pesquisar. O profissional, você tem que pesquisar a universidade que você vai estudar. Como que é essa universidade? Desde a estrutura física que ela tem, para ver se você vai ter uma lanchonete legal para você comer, se você vai ter um estacionamento legal para estacionar o carro, se ela é acessível, como que é a biblioteca dela, como que é o laboratório dela. É você realmente ir lá e conhecer como que funciona a estrutura dessa universidade.
qual que é o nível dos professores, como que o mercado enxerga os profissionais que saem dessa universidade. Então, são pesquisas que você tem que fazer. E ainda dentro, veja bem, então você vai pesquisar o profissional, o caminho profissional, o trabalho, o dia a dia do profissional, você vai pesquisar a universidade e você vai pesquisar o curso. O curso é importantíssimo você conhecer a fundo. Muitas vezes você fala, eu vou fazer engenharia, eu vou fazer agronomia. Você sabia que no primeiro ano de agronomia, basicamente você estuda matemática? Você vai ter cálculo, você vai ter física, você vai ter geometria. Então, veja bem, você fala assim, pô, mas eu estou querendo trabalhar com planta, mas eu vou ter que ficar estudando número no primeiro ano? Pois é, mas está lá na grade. Então, é importantíssimo você ir descobrir, você entrar lá no site, entra lá no site da universidade que você quer fazer, que tem o curso que você quer fazer, vai lá e olha a grade. O que tem? Que matérias que tem lá? Que matéria que eu não sou tão bom que eu já posso começar a me aprofundar mais? Certo? Então, isso é importantíssimo você ter em mente. A garganta está começando a falhar um pouquinho. Uma coisa importante para quem está próximo, para escolher os caminhos que profissionais, uma coisa que o mercado ele está buscando muito hoje, isso já é uma coisa atual de mercado, tá? Para vocês começarem a entender coisas que vocês devem começar a dar atenção, que a gente chama, são aquelas habilidades socioemocionais, são as soft skills que se falam, né? Que você deve desenvolver. Em primeiro lugar, que se busca muito no mercado hoje, resolução de problemas. Como que você lida com problemas? A vida hoje em dia, independente da área que você vai trabalhar, você vai lidar em resolver problemas. Então, como que você lida quando aparecem problemas? Você entra em pânico ou você consegue se centrar, você consegue focar na solução do problema e não no problema? Então, essas são habilidades que a gente tem que adquirir. Inteligência emocional, entender como que você funciona e por que você funciona de determinada forma. Inteligência relacional, que é você entender como que as pessoas funcionam e como que você consegue criar ambientes harmoniosos para que você possa ter uma vida legal. Uma comunicação que seja eficiente, que seja eficaz, né, Eliane? A Eliane, que trabalha tão bem com questão de comunicação, ela sabe o quanto que a comunicação dentro do nosso mundo corporativo hoje, ele é necessário. Nós temos que comunicar. A comunicação hoje, e não só no mundo corporativo, né, na nossa vida, né, dentro de casa, se não tiver uma comunicação eficiente, uma comunicação eficaz, o ambiente vira uma loucura. Criatividade, sejam criativos, comecem a inventar coisas, comecem a desenhar coisas, comecem a pensar coisas que acontecem em casa, ou coisas que vocês fazem, comecem a imaginar uma forma diferente de fazer ela. Comecem a aguçar a sua criatividade. Não fique só aceitando aquilo que o mundo traz para você. Comece a criar suas coisas. Empatia, importantíssimo você começar a entender como que é você sentir, você entender como que as pessoas funcionam. Você tem que trazer isso para você, você tem que ter empatia pelas pessoas. E ética. Ética hoje é uma coisa assim que está um pouco bagunçada, né, em alguns setores, talvez, da nossa sociedade, mas a ética é uma coisa que ela é muito buscada ainda no mundo corporativo. Isso é um fator assim, essencial para você poder ter um bom desenvolvimento dentro da sua vida profissional. Um outro ponto que eu quero deixar rapidinho aqui, já estou quase acabando, Eliane, já estamos lá. É vocês lembrarem aquilo que nós falamos antes, que na vida nada é definitivo, tá? Nada é definitivo. Eu comecei a fazer um curso de engenharia civil, certo? No terceiro ano eu abandonei, que eu vi que aquilo não era para mim, era muita matemática, certo? Eu pensava em ser um engenheiro civil. Aí eu pivotei, eu fiz uma transição dos meus estudos, fui mudando, estudei administração, fiz gestão empresarial, fiz direito. Então, as coisas mudam. Então, não pense que 100% daquilo que você vai traçar hoje para a tua vida vai acontecer 100%. Entenda que algumas mudanças vão ocorrer e isso faz parte da vida. Não fica se lamentando, mas eu planejei isso, eu planejei aquilo, eu queria, mas será que você realmente queria? Será que realmente aquilo era para acontecer? Será que você tomou todas as medidas necessárias para que aquilo acontecesse?
Então, muito cuidado sempre com isso, tá? A vida, ela vai, muitas vezes, nós fazemos planos e esses planos, por fatores externos que fogem ao nosso controle, eles não acontecem, tá? Isso é importante ter. Provocando vocês, finalzinho aqui. Lembra lá que no começo eu falei para vocês gravarem aquela frase, né? Que eu acredito que nós nascemos, que eu nasci para ser feliz e que todas as pessoas que estão ao meu entorno nasceram para ser felizes. O que é isso? Isso é uma forma diferente que eu também provoco vocês a começarem a construir na hora que vocês forem se apresentar. Se eu chegar hoje e perguntar, ô Gustavo, quem é você? Né? Normalmente você fala, eu sou o Gustavo, eu faço isso, eu faço aquilo, vamos imaginar que você já trabalhasse, eu sou o Gustavo, tenho tantos anos e eu trabalho com desenvolvimento de software, eu trabalho com isso, eu sou um jogador de futebol, eu sou um juiz, legal. Mas uma forma que eu vou provocar vocês de começarem a traçar uma forma de você se apresentar é você contar aquilo que você acredita quando você vai se apresentar. Isso aqui que eu falei para vocês agora, que eu acredito, que eu nasci para ser feliz e que todas as pessoas que estão ao meu entorno nasceram também para ser felizes, é uma forma de eu me apresentar. É uma forma que eu falo. Não é eu ficar falando aquilo que eu faço, mas aquilo que eu acredito. E eu acredito mesmo que eu nasci para ser feliz e nasci para poder ajudar as pessoas que estão ao meu entorno a serem felizes, porque eu acredito que elas também devem ser felizes. Elas devem ser realizadas. Cada um dentro da sua possibilidade, cada um dentro do seu mundo. O que essa forma da gente se apresentar, ela traz? Ela traz duas coisinhas já fechando o nosso papo. Ela traz propósito e ela traz legado. O que é uma vida com propósito? Uma vida com propósito é quando eu consigo juntar aquilo que eu sei fazer muito bem, aquilo que eu amo fazer, aquilo que o mundo precisa, e eu junto tudo isso e eu consigo me sustentar financeiramente com isso. Isso é o meu propósito. O propósito é isso, é você juntar o que você faz bem, que você ama fazer, que o mundo precisa e que você consegue monetizar isso, que você consegue trazer isso para te sustentar dentro do nosso mundo, dentro da nossa sociedade. A partir que você tem isso, a partir do momento que você tem isso, você está criando a tua vida baseada num propósito. E você vai deixar um legado. O que é o legado? O legado é você deixar, é você fazer a diferença na vida de alguém. Independente do caminho profissional que você escolha, que você vá ter na sua vida, profissional ou pessoal, é você fazer a diferença. O legado é isso, é você deixar a diferença na vida de alguém, é você fazer a diferença na vida de alguém. Então, eu já fecho com vocês com o meu propósito e o meu legado, porque se hoje aqui eu tiver deixado, se eu tiver contribuído com alguma coisinha, com um pedacinho que eu tenha conseguido ajudar algum de vocês a construir um pequeno degrau dentro da sua vida, para a sua trajetória de vida pessoal ou profissional, para mim já valeu a pena. Então, isso é você viver com propósito e você construir o seu legado. Então, construam o seu legado. Hoje eu estou aqui, você vê, um sábado à tarde, 2h30 da tarde, eu podia estar fazendo N coisas, mas eu fiz questão de estar aqui porque isso aqui é o meu propósito e eu estou construindo o meu legado aqui. Se eu conseguir contribuir com vocês, uma fagulhazinha que seja, para mim já valeu a pena. O que eu queria falar com vocês hoje é isso. Espero ter contribuído de verdade. Estou aberto a perguntas, tanto agora como depois, tá? Quem precisar de contato meu, a Eliane passa. Podem me perguntar, eu respondo. Às vezes eu demoro um pouquinho, que tem um monte de mensagem que a gente sempre responde, né? Eu reforço mais uma vez o convite para vocês irem lá conhecer o ASIC Labs, tá? É importantíssimo vocês, perdão, que estão na faixa etária aí, a partir dos 14, 15 anos, começar a entender como que funciona startup, como que funciona o mundo da inovação, que é muito legal, vocês vão adorar. Estou à disposição, se alguém tiver perguntas, se alguém quiser falar alguma coisa, eu estou à disposição, observação, estou aqui, manda ver lá. Sérgio, aí você tem um programa, que como forma você ajudou a sua filha, você também tem isso como um programa, que se alguns nossos jovens quiserem, de repente, te contactar para desenvolver, se puder falar um pouquinho disso.
Tenho sim, legal. Eu tenho várias formações na área de coaching, tá? E eu tenho uma específica que é na área vocacional e na área de condução de carreira, de estruturação de carreira, tá? Como que funciona? Caso alguém queira fazer, vamos imaginar que alguém queira fazer um processo inteiro de coaching. Ele nessa área, ele vai funcionar, são encontros semanais, onde nós vamos trabalhando, além desses pontos que eu trouxe aqui para vocês, diversos outros que são importantes para você poder estruturar a tua carreira. Nessa área vocacional, eu estruturo duas formas, que tem pessoas que muitas vezes já têm ideias já formadas, já tem, eu não sei se eu faço isso ou aquilo. Então aí eu já tenho o que eu chamo um processo express, onde a gente faz uma coisa já mais pontual, trabalhando especificamente em cima dessas duas escolhas. Agora tem pessoas que, eu não sei o que fazer, eu não sei como fazer. Então daí nós vamos desenvolvendo esse trabalho, onde eu vou ajudando essa pessoa a ela descobrir os talentos delas, as habilidades. Nós fazemos avaliação de hábitos, nós fazemos um levantamento, fugiu o nome agora, perdão, não é um teste vocacional, mas sim de uma trilha de carreira, onde ele mostra a tendência que você tem para determinadas áreas, mais ou menos, certo? Então é desenvolvido tudo isso daí. Em regra, um trabalho desse, ele vai em torno de 10 semanas. São encontros semanais de em torno de 1 hora, que a gente pode fazer presencial ou online. Tá? É um bate-papo. Na verdade, é um bate-papo, onde eu faço aquilo que eu falei para vocês lá no começo. Eu vou provocando, eu jogo perguntas, né? Porque, na verdade, nós somos muito bons em perguntar, mas nós não temos respostas. Então, o que eu vou fazendo é jogando perguntas para que as pessoas tragam as respostas delas. Porque, na verdade, todos nós sabemos o que nós buscamos, nós sabemos lá no nosso íntimo o que nós queremos. Porém, nós não nos perguntamos, nós não nos questionamos, nós não buscamos nos entender. É por isso que tudo, igual eu falei lá no começo, tudo começa no autoconhecimento, certo? Começa de você. Você vai ser um profissional realizado, você vai ser uma pessoa realizada, tudo começa com você entendendo você. Para você poder entender teu pai, tua mãe, para você entender tua esposa, teu esposo, seus filhos, você precisa primeiro entender você. Então, tudo parte disso. Se você entendeu como que você funciona, por que você funciona assim, o assado, por que tem alguns momentos que você está mais chateado, mais feliz, por que algumas coisas importam tanto para mim e para os meus irmãos, e para minha mãe, para o meu pai, para minha mãe, enfim, para as outras pessoas não importam tanto. Então, tudo isso ele deve ser avaliado. Legal? Então, o processo, basicamente, focado na área vocacional, eu desenvolvo ele dessa forma. Nós podemos fazer encontros tanto semanais como quinzenais. É no máximo quinzenal, certo? Para não ter um período tão distante dos encontros, tá? E é sempre trabalhado dessa forma. Eu vou trazendo questões para que a pessoa vá se avaliando e vá traçando esse caminho dele, né? E a gente vai traçando um mapa daí, né? Então, basicamente, é isso. Show! Vou deixar aberto aqui para o pessoal. Quem gostaria de fazer uma pergunta? Acho que o Gustavo, não sei se ele está com o microfone aberto. Pode abrir o microfone e perguntar, na boa. Ninguém tem pergunta agora, não tem problema. Se surgirem perguntas depois, pode fazer depois, tá? Não tem problema, não. Não, você disse Às vezes, na hora... A gente analisar qualquer coisa que as pessoas elogiam da gente e que a gente faz bem, a gente gosta de fazer. Mas isso é uma coisa, tipo, uma coisa bem tosca, que não precisa encaixar em nada. É Marina, né? É. Marina, tá muito baixo. Fala um pouquinho mais perto do microfone, que ficou muito baixinho, não consegui entender o que você perguntou, por favor. Não vou deixar não, eu vou responder você. Pode perguntar sim, por favor. Se você não quer falar, tá estragado, então não tem problema. Você quer, tenta falar de novo que eu coloquei o outro fone agora eu consigo ouvir melhor. Vai lá. Pode falar, por favor. Se o microfone atrapalhar, você pode escrever no chat, tá? Sem problema nenhum.
Sérgio, enquanto a Marina escreve ali o comentário dela, uma curiosidade, assim, você já pegou muita gente que chega para você dizer, não, eu quero exato, e depois que faz essa anamnese contigo, não, agora eu vou para humanas. Dá muita diferença da idade do estágio, né, em que eles se encontram na vida? Isso. Acontece sim. Que muitas vezes o adolescente, ele não para se questionar, e é uma coisa que nós, como pais, nós não temos o hábito de ficar questionando, fazendo eles pensarem. Veja bem, um ponto interessante que nós, como pais, nós temos, em regra, nós não deixamos os nossos filhos escolherem. Né? Veja bem, desde pequenininho. Né? Por exemplo, as meninas aqui, desde pequenininha, a gente coloca a roupa, a gente coloca... Quando já estão um pouquinho maiores, que querem, né? Quando está naquela fase de criancinha que quer começar, coloca uma roupa mais assim, mais assado, ou quer sair com um vestido de princesa para ir na missa, ou sei lá, alguma coisa assim. Em regra, nós já começamos ali, inconscientemente, a não deixar eles escolherem. É um fato, né? Nós fazemos isso, né? Nós fizemos isso. Então, nós não habituamos os nossos filhos a escolherem. Nós escolhemos por eles. Então, isso já é um ponto que nós, pais, deveríamos observar um pouco mais. Infelizmente, eu só fui adquirir todo esse conhecimento que eu tenho hoje nessa área depois que minhas filhas já estavam maiorzinhas. Eu mesmo era um cara, não. Imagina você vai com uma roupa dessa em tal lugar e tal. Não vai, mas são escolhas. Outro ponto que nós temos que lembrar muito, isso já é científico, né? A Universidade de Londres, foi em 2016, 2017, eles comprovaram que a parte frontal do nosso cérebro, o neocórtex frontal, ele só realmente se consolida, está totalmente formado a partir dos 25 anos. E exatamente essa parte do cérebro, ela é a responsável por escolhas. Então, por que nós temos hoje adolescentes, 17, 18 anos? Você fala, nossa, mas na minha época, com 18 anos, né, eu tenho 53 anos, na minha época, com 18 anos, eu já estava trabalhando, eu sabia o que queria. Eu sabia o que queria ou eu abaixei a cabeça e escutei que meu pai e minha mãe, o que a sociedade mandou eu fazer? Né? Então a gente tem que avaliar por aí. Então, escolhas realmente, né, nós vamos estar fisicamente prontos, em regra, a partir dos 25 anos. Tanto que é uma coisa muito, mas muito comum, nós temos jovens que estão já na universidade e abandonam os cursos. Né? Para você ter ideia, tem uma pesquisa de 2016 da USP, do Núcleo de Psicologia da USP, que em torno de 76% dos alunos da USP estavam descontentes com seus cursos. Aí você pensa, meu Deus do céu, o cara estuda para entrar na USP, que é a universidade. Então, o cara, teoricamente, deveria saber o que ele quer. Porém, o próprio núcleo de pesquisa lá da psicologia, eles estão chegando a essa conclusão. Eles não sabiam como que era esse curso, eles não entendiam como que era esse curso. Aí você entra e você vai descobrir na prática. Aí você fala, cara, isso aqui não é para mim. Né? Isso não é para mim. Então, são vários fatores. Então, isso acontece. Certo? A gente chama pivotagem, né? Dentro do mundo das startups, é a pivotagem, quando você está seguindo o caminho e você muda totalmente. Então, isso acontece bastante. E não só os adolescentes, são também os universitários, certo? Eu já atendi um grupo universitário aqui da UniOeste, que 90% deles estavam mudando de curso. Então, eu ajudei eles a, pelo menos, fazer essa pivotagem, essa transição de curso de uma forma mais sólida, que eles pudessem, pelo menos, caminhar de uma forma melhor. Então, então são vários fatores, né? E nós temos que levar em consideração isso, né? Deixa eu ver a pergunta aqui da Marina, que ela colocou. Então, tá. Você disse para analisarmos o que nós fazemos bem e gostamos de fazer, mas se for algo que não consegue encaixar em muita coisa. Marina, veja bem, como é que funciona? Em regra, a gente para e começa a pensar, mas tal coisa não encaixa em lugar nenhum. É impossível, eu gosto de fazer tal coisa, mas eu não consigo ver nenhuma profissão que encaixa. Se você escrever, se você observar bem isso, e começar agora a observar detalhes
nas mais diversas profissões que você vai observar. Eu garanto para você que você vai começar a abrir esse leque. Você vai ver que a tua visão vai começar a abrir. Você fala, opa, isso aqui encaixa ali também. Isso aqui precisa ter ali. Em primeiro lugar, vamos imaginar, né? Uma pessoa que fala assim, cara, eu adoro, a minha vida é números, eu adoro computador, eu não gosto de pessoas, certo? Eu não gosto de pessoas. Tudo bem. Agora, em algum momento você vai precisar ter contato com pessoas. Então, você vai precisar desenvolver isso. No teu caso ali, que você não consegue encaixar em muita coisa. Você quer citar algum exemplo para eu poder imaginar algo aqui ou não? Tá? Mas nós vamos, vou tentando puxar alguma coisa para poder fechar nessa tua ideia. Se você quiser colocar exemplo, pode colocar, tá? Que você não consegue encaixar. Mas basicamente é você começar a observar, certo? Muitas vezes tem detalhes dentro de uma profissão ou de outra que você ainda não parou para observar que é necessário. Por exemplo, eu posso ser um programador, um desenvolvedor de jogos, sendo uma pessoa que adora estar perto de pessoas. Ah, mas o teu trabalho, 90% vai estar com você, com o computador, com a tela. Tudo bem, mas eu posso aproximar isso de uma forma que eu possa estar perto de pessoas. Eu posso trabalhar presencialmente numa empresa, numa desenvolvedora de softwares, onde eu tenho uma sala grandona, onde eu tenho uma sala grandona, onde eu possa estar perto de pessoas. Então, eu posso ser um desenvolvedor de softwares, uma pessoa que, teoricamente, trabalha com alta tecnologia, porém, gosta de estar perto de pessoas. Então, é você começar a observar esses detalhezinhos, certo? Você vai ver que você vai começar... É interessante, porque, normalmente, quando a gente faz esse tipo de trabalho, eu vou jogando perguntas, você vai ver que você vai começar a observar. Em primeiro lugar, você vai começar a fazer uma análise tua todo dia. Você já vai ver que você tem talentos para isso, você tem coisas que você faz muito rápido, você faz muito bem feito, que você gosta de fazer. Você vai, inconscientemente, vai começar a observar isso. E nessa questão profissional também você já vai começar a observar que isso que você gosta tanto de fazer, ela encaixa em diversas profissões, em diversos trabalhos. Se não 100%, 50%, 40%. Então, o que eu posso fazer para aumentar esse percentual? Ou então, esse 50% está bom para mim? Se está bom, joia. Entende? Então, é você ir moldando, é você ir observando. Por isso que é importante observar, é você começar a se perguntar. O que eu gosto de fazer? O que eu gostaria de fazer o resto da minha vida? Onde eu gostaria de morar? Onde eu gostaria de... Enfim, é você jogar suas perguntas. Tá, você adora desenhar e você odeia ângulos. Tudo bem. Então, veja bem. Olha só que bacana, tá? Olha que legal. Quando eu vou desenhar um mangá, eu vou desenhar um cartoon, eu vou fazer uma arte para alguma empresa publicitária tal, eu tenho que ficar calculando o ângulo? Eu acho que não, né? Eu imagino que não. Em regra, não. Um desenho técnico, se eu vou fazer um desenho arquitetônico, se eu vou fazer uma coisa aqui e ali, aí sim eu vou ter que ficar calculando, necessariamente eu vou ter que fazer ângulos. Agora, para eu fazer determinado trabalho, eu não preciso, certo? Então, eu posso ser trabalhar na área de arquitetura, talvez, mas o quê? Essa parte de ângulos, eu posso deixar a máquina fazer. Você tem programas hoje que fazem quase tudo. Porém, na hora que eu for fazer a fachada, quando eu vou fazer isso, fazer aquilo, aí sim eu solto a minha criatividade, eu solto a minha mão, eu solto o meu mouse, eu pego a minha mesa digitalizadora e vou lá e faço aquela maravilha que vai encantar o cliente. Entende? Então veja que bacana, tá? E já vou te falar aqui, vai nas redes sociais, procura um cara que chama Ivan Querino. Eu vou escrever aqui. Ivan Querino. Segue ele no Instagram. Esse cara é fera em desenho. Esse cara é o cara. Eu conheço ele. É fera, fera, fera. Inclusive, ele tem curso de desenho também. Então, veja bem, são várias coisas que dá para a gente ir observando, entende? E procura descobrir o mercado de desenho. Como que é o mercado para pessoas que desenham bem? Eu garanto para você que o mercado hoje está querendo, viu? Inclusive, web designers de games, né, que usam hoje mesas digitalizadoras, que em regra
pelo menos na minha concepção, não vai se usar muitos ângulos, é um mercado crescente. Tá? É um mercado de milhões, estão precisando de pessoas e não se encontram. Quem sabe você não vira uma web designer de games ou sei lá, de plataformas, não sei. Né? Veja que bacana. E Marina, será que você consegue ajustar um pouquinho a tua câmera para a gente ver teu rostinho? Estamos com vontade de te ver. Tranquilo, fica sossegada. O computador é alto. Aí, melhorou. Aí, isso. Fica na ponta do pé agora. Olha lá, que legal. Joia. Bacana. Legal te ver. Marina, tirei a dúvida. Consegui te clarear um pouquinho? César, o César colocou aqui a pergunta. Se você fosse entrar em uma faculdade hoje, Sérgio, qual você faria? Qual que eu faria? Legal. Quem que é o César? Quantos anos o César tem? Só para eu saber. Pode abrir o microfone e falar. Só para... Deixa eu não vi aqui. Legal, vamos lá. O que eu faria hoje? O que eu faria? Olha, são duas universidades que eu faria, tá? A primeira eu faria psicologia, tá? Eu faria psicologia. Eu não sou psicólogo, né, mas eu faria psicologia. É uma coisa que não é descartada de eu fazer ainda, é só questão de estruturação profissional. Nesse primeiro momento, agora, é inviável, né, devido a compromisso de trabalho e tal, então eu não assumo. Você tem 13, legal. Uma outra que eu faria também, César, além de psicologia, eu faria música, sem medo, certo? É uma coisa que eu pensei lá quando eu tinha 12, 13 anos, a música está na minha veia, eu adoro música. Eu pego instrumentos de corda, eu tenho uma facilidade, eu tenho talento para isso, eu tenho facilidade para isso. Eu nunca estudei numa escola violão, eu toco violão razoavelmente bem, eu toco viola, eu toco bandolim, eu toco cavaquinho. Então, eu tenho essa facilidade, essa habilidade, esse talento para música. Mas também não sei ler nenhuma partitura. Eu adoraria aprender a ler. Mas é também coisa que tá no meu radar, porém, devido a outros compromissos, eu não coloquei isso em prática ainda. Mas eu faria ou uma ou outra, sem dúvida nenhuma. Bacana, Sérgio. Então, acho que o nosso tempo está... Isso, vamos lá, já é quase 4 horas. Aqui, né? O pessoal também tem... a gente se compromete em estar aqui com vocês, né? Nesse nosso tempinho. Depois, cada um tem os seus compromissos posteriores também. A gente adoraria estar conversando, continuar conversando, mas nem sempre dá para a gente alongar, né? Perfeito. Não. Mas muito obrigada pela tua paciência de estar aqui com a gente, pela tua disposição, né? De estar aqui com a gente nesse momento. Foi uma palestra, uma conversa, né, super produtiva. E o bom que a chefe Eliane também gravou aí para a gente vai poder estar passando, então, para os outros que não puderam estar participando também, né? Legal. Digo, então, para você fazer as considerações finais aí. Eu só gostaria de agradecer, né, mais uma vez. É aquilo que eu falei para vocês, né? É o meu propósito e eu estou construindo o meu legado. É sempre um prazer poder conversar. Eu adoro falar com pessoas e quando eu tenho jovens, eu tenho adolescentes que a gente consegue conversar, eu vejo, porque eu tenho 2 em casa, né? Então eu vejo a importância da gente poder colaborar com isso. Mais uma vez, obrigado. Continua à disposição, tá? Quem precisar do meu contato, pega o meu contato ali com a Eliane, que ela passa, tem nas redes sociais, Sérgio Altavini, e vocês me encontram em qualquer lugar. E eu estou à disposição, precisando de alguma coisa a mais que eu possa colaborar. Reforço mais uma vez, assim que vocês voltarem com ações presenciais, vão lá conhecer o Aciclebs, que eu acho que é muito bacana. Se alguém quiser ir individualmente também, é só me mandar uma mensagem. Em regra, eu estou quase que todo dia lá, o dia inteiro, então alguns momentos que eu não estou lá, mas a gente agenda para irem lá, tá? E agradecer a vocês a possibilidade de vocês poderem eu estar aqui, tá? Contem comigo, espero que todos tenham um ótimo final de semana. Já queria parabenizar vocês, antes que eu esqueça, já do início da conversa de vocês, certo? A importância da gente rezar, da gente ter um Deus, da gente ter, evocar, de a gente trazer isso para o nosso meio. Isso é fantástico, certo? Então, parabéns e contem comigo. Precisando de alguma outra coisa a mais, gente, estou à disposição. Eu sou super acessível. Obrigada.
Muito obrigado a vocês. Até esse teu convite de ir lá e visitar, vou até passar para a chefe Jaque, para ela conversar com os nossos pioneiros, né, chefe Jaque, para passarem para eles, que acho que para eles vai ser muito interessante nessa etapa da vida que eles estão, poder ter essa experiência, né, de conhecer essas startups, ver como é que funciona. Eu sei que nós temos muitos gênios ali no meio do caminho, né, que às vezes lá e podem até começar a ser empreendedores, né, começar um negócio próprio. Exatamente, exatamente. Pessoal, muito obrigado, viu? Obrigado a todos. Espero ter, quem teve dúvida, eu espero ter tirado dúvida. Se não tirei, manda mensagem que a gente vai conversando, tá? Obrigado mesmo. Então tá, galera, muito obrigada pela participação de todos. Chefe Eliane, obrigada pelo contato com o Sérgio, ter trazido ele aqui para nós, para a gente poder ter tido esse bate-papo aqui hoje. E vamos esperar a próxima sessão de conversa aqui, vamos ver quem que vai ser o nosso próximo convidado. A gente vai passando nos grupos, então. Pode falar, Eliane. Vamos deixar o Renan não para. Sábado que vem a gente tem a conversa com a Mazé. A Mazé é diarista e ela tem toda uma história também que ela vai compartilhar da vida dela, os desafios que ela superou. Então, cada sábado a gente está tendo uma história diferente, uma construção aí para as nossas vidas, né? E já no sábado seguinte também a gente tem daí um juiz, né? Mais na área do direito também, que também vem contar suas experiências. Está sendo bem interessante, a gente está agregando bastante. Então, já fica certinho aí para os próximos sábados às 14h30. E o Cicleves vamos pôr sim na nossa pauta, né? Obrigadão então, Sérgio. Obrigada a todo mundo que está aqui, buscando esse crescimento, desenvolvimento, mais uma oportunidade juntos. Então, encerramos, né? Tchau, tchau. Legal, bom final de semana. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, também. Tchau para todos.